cinema é uma das maiores paixões do ser humano e é também uma das artes mais recentes. Tem um pouco mais de 100 anos de idade. Nasceu 3 anos depois de você, Peter, em 1895, no Grand Café, na cidade de Paris, pelos irmãos Lumière, que realizaram a primeira exibição pública de um filme. E fazer cinema é um processo árduo, muitas vezes com poucos recursos, mas nada disso impede o amor dos profissionais que dão vida à sétima arte. E aqui em Goiás nós temos ótimos exemplos disso que vamos conhecer agora em Luz, Câmera, Ação em Goiás. Tínhamos em Goiás algumas salas de cinema. No início, o cinema era exibido mais no que é hoje o Teatro São Joaquim. Nos anos 60, nós vamos ter realmente os primeiros filmes realizados aqui. Nós vamos começar a ser palco de produções nos anos 60. João Bene é considerado para nós, fazedores de cinema em Goiás, como o pai do cinema goiano, o pioneiro do cinema goiano. João Bene era teatrólogo, nascido em Mutum, veio para Goiânia, apresentando a peça As Mãos de Euridice, no antigo Jockey Club. Aliás, antes do Simeão Boêmio, ele produz o Diabo Mora no Sangue, filmado totalmente nas margens do Rio Araguaia, na Ilha do Bananal, né? Esse moço faz tempo me pediu para casar com você. Acho que já é tempo de você arrumar casamento. Então, o João Bene foi uma figura muito importante. Ele morreu jovem, na casa dos 50 anos ele faleceu. Então, foi uma pena que nós perdemos essa continuidade que o cinema poderia ter tido com a figura dele, que batalhava muito por isso. Temos que unir toda a cidade contra o inimigo comum. Jamais. Com o coronel Isidoro, nunca. Eu me meter com essa gentalha do PSD é baixo. E depois nós vamos ter alguns documentários, vamos ter alguns cineclubes em Goiás importantes, o Cineclube Antônio das Mortes. Os dois filmes mais importantes do cinema brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe. E no Deus e o Diabo tinha um personagem do Antônio das Mortes, que era um matador de cangaceiro. E nós então pegamos o nome Antônio das Mortes para o Cineclube, que foi fundado em 79 na Faculdade de Medicina da UFG. O bom do Cineclube Antônio das Mortes é que ele teve a vertente de produção de filmes. Nós exibimos nos anos 80 praticamente toda a cinematografia da história do cinema. As grandes escolas, desde o realismo poético francês, passando pelo expressionismo alemão, cinema brasileiro. Nós exibimos grandes escolas do cinema. Quem acompanhou naquela época teve a oportunidade de viver e compreender muito do cinema, porque nós tínhamos debates todo sábado. Hoje em Goiás, né, e principalmente em Goiânia, nós temos cineclubes voltados para o tema da consciência negra, né, que é o Cineclube Calunga. Temos o Cineclube Bandidas, que trabalha com o tema da mulher. Tem Cine Imigração, que é o cineclube que eu represento. Os cineclubes eles foram diversificando as suas áreas e com isso permitiu abrir as possibilidades para não só a área de distribuição, mas também para a área dos centros culturais. Então esses são filmes menos informativos, mais produtores que a gente O cinema, então, de cineclubista, ele vai sendo produzido até 1986. Depois ele dá uma paralisada, porque tudo difícil, a gente sem equipamento, não tínhamos mão de obra, não tínhamos escola, tudo era feito na raça. Até que em 1999, com o surgimento do FICA, toda essa história
é mudada completamente da água para o vinho. O cinema ele ficou mais fácil devido ao sistema digital. Então isso fez com que os custos ficassem menos elevados, as pessoas poderiam filmar com câmeras mais simples, com baixo custo, né? Antigamente não, porra. Antigamente era uma loucura, velho. Você tinha que ter uma câmera boa, era negativo. 90 era negativo ainda. Aí você tinha que mandar revelar em São Paulo. Surgiu também escolas de formação de cinema. Eu fundei a primeira escola de cinema em Goiás em 2001, que foi a Scopus. Antes disso não havia nenhum curso de cinema, nem em nenhuma universidade aqui. E dali a alguns anos veio a UEG, que criou o primeiro curso de cinema em Goiás. Agora nós temos também o IFG, que também é um excelente curso na cidade de Goiás. Não teníamos conhecimento del centro del país, que es lo que es este estado de Goiás, que está entre medio del Mato Grosso y el estado de las playas. Cuando Francisco me presenta este sector de Brasil, empiezo a ver un cine diferente, un cine que muestra cosas cotidianas de un día a día de una población que subsiste de manera muy distinta. Empezamos a hacer un intercambio de material. Yo he realizado muchos documentarios que le entregué a Francisco Lilo para que tuviera acá en Goiânia, y él me envió material y comenzamos a exhibir contenido de Goiânia en Chile, específicamente en la ciudad de Viña del Mar. Son cerca de 2.500 kilómetros y eso que aquí estuvimos solo en un estado, el estado de Goiás. Eso habla de la inmensidad de este país. E eu fiz um primeiro curta-metragem em 35mm, que é considerado o primeiro cinema profissional, primeiro filme profissional em 35mm do estado de Goiás, a partir dos anos 90, que seria uma retomada após o João Bênio. E ele foi exibido e premiado em vários festivais nacionais, internacionais, na Suíça, em Locarno. Agora vocês vão ver a serventia da corda. Vamos, pessoal! A produção cinematográfica no estado de Goiás, hoje ela está se desenvolvendo como um polo de desenvolvimento cinematográfico. Nós temos no estado de Goiás aproximadamente 17 festivais, 4 internacionais e vários regionais, dois festivais de gênero. Então, estudei cinema no Rio, Brasília, e acabou que foi em Goiânia que eu fiz meus primeiros curtas como atriz. Em Brasília eu trabalhei em 2 longas, e aqui eu tive a oportunidade de fazer alguns curtas, né? Depois comecei a dirigir, produzir meus próprios curtas também, escrever, dirigir, produzir. E aí, contou o dinheiro? Contei. Tá certinho? Certinho. Bom, então vamos lá. Foi uma coisa meio surreal, assim, da gente só imaginar, né, como é que ia fazer um filme, estudar, mas quando caiu para a prática mesmo, a gente se deparou com essas questões, né, da linguagem mesmo, os movimentos de câmera, como você unir essas imagens em uma sequência para dar um sentido. Tanto faz, esse é o apoio certo do instrumento. Você não faz cinema para você faz cinema para uma multidão. Cinema é a arte das multidões, é o futebol. Cinema é futebol, pô. Entendeu? É você passar filmes para muita gente. Eu, quando lanço meus filmes e tem muita gente, fico feliz pra caramba, porque você ser assistido, o seu trabalho ser assistido por muita gente.
E tem também, lógico, obviamente, eu acho que a das maiores dificuldades, que é toda uma dificuldade sobre entender o que é o processo todo e principalmente finalizar. Você tem uma longa-metragem e dizer assim, essa parada tem que terminar aqui, é o fechamento desse ciclo, né? Como também é um filme sobre a minha casa, encerrar e fechar essa resolução de quem são aquelas pessoas dentro de um filme, do início até os créditos, é muito difícil, tem uma responsabilidade nisso, assim. O fato de Goiás ter 2 centros universitários de produção audiovisual, isso permitiu uma produção muito grande de filmes. Então, assim, deu um boom de novos profissionais, a cena se profissionalizou, os editais também potencializaram novas produções, tanto longas-metragens quanto séries, animação, documentários, programas de entretenimento. Centenas de longas-metragens feitos no Brasil por ano, né? Muitos deles, ou a maioria deles, né, chega a um público muito restrito, né, por causa do volume, mas também porque o volume comparado ao nosso sistema de distribuição tem aí uma relação, uma dinâmica problemática, né? O funil é muito apertado. Tá em Goiânia? Eu vou até Alto Paraíso essa semana resolver o que fazer com a fazenda do meu pai. Quando eu voltar, a gente se fala. Fernando, será que eu posso ir com você para Chapada? Então, assim, Goiás é um polo de produção relevante hoje em termos audiovisuais. Outras evidências disso na presença das produções daqui em festivais importantes do Brasil e no exterior. Maintenant, je comprends que petit à petit, je suis devenue une partie de cette ville. La convivialité avec les Goyanos et surtout l'arrivée d'Éric dans ma vie m'ont changé en une personne plus chaleureuse, alors que son départ m'a transformée en une personne sèche, comme l'est le mois d'août. A gente não conseguiu andar com as nossas próprias pernas, a gente não tem uma cota de tela justa para essas produções escoarem no cinema comercial. Então o cinema regional ele está indo muito bem, o cinema goiano, com essas leis de incentivo, principalmente com as leis da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, que prioriza as regiões, então as regiões centro-oeste, região norte, nordeste, tem uma porcentagem do dinheiro nacional para incentivo local. Isso tem sido fantástico, porque muitos goianos estão fazendo vários longa-metragens. Em primeiro lugar, não é você, senhora. Em segundo lugar, a cada ano que passa, eu percebo os jovens ficando mais e mais afastados de Deus. Cinema para mim Cinema para mim é resgatar a nossa verdade. É uma forma de filosofia. Os caras começaram a contar história lá na Grécia Antiga, oralmente, e a galera começava a imaginar. Essa imaginação gera o cinema ali, cara, na cabeça dos caras. Cinema é vida. Cinema é uma forma de tentar dar sentido ao mundo, assim, à vida. É a luz, é meu alimento. Fazer uma releitura do mundo. Os caras só conseguiram transpor essa imaginação para uma tela, saca, de pixels e deram vida para isso. É foda, cinema é tudo. Cinema é entretenimento, sim, mas cinema também é registro. Registro de um povo, de uma cultura, de ideias. Cinema é viver sem nunca deixar de sonhar. Floresceu, pé de flor flora, flor e céu, rio e mel meu. No lugar onde o amor mora, amanheceu,
sorriso seu. Feito alguém sonhando em algum lugar, me guardei, coração só. Feito alguém brincando, sonhos de voar. Floresceu, pé de flor, flora. Amanheceu, sorriso meu. So it's a lot easier for kids today to get started and follow their passion and pursue their heart's, desire to be a filmmaker, because the tools that were less available to my generation growing up are completely available to yours.